Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal e hoje nós vamos comentar sobre como é que eu planejo uma reunião. A primeira coisa que eu posso fazer e que devo fazer é o seguinte: por que essa reunião precisa existir? Então, assim, esse é o objetivo principal. Essa reunião pode ser realizada em quanto tempo? Ou seja, daqui a uma semana, daqui a 2 dias, daqui a um mês? Vai ser uma reunião recorrente? Vai ser uma reunião pontual? Ou seja, só vai acontecer uma vez? Então, a primeira questão é qual a necessidade dessa reunião. A segunda é quanto tempo você acredita que essa reunião vai levar? Se ela vai acontecer só essa vez, se vai acontecer outras vezes, e quanto tempo de duração dessa reunião que você pretende fazer. Quem são as pessoas que devem estar presentes nessa reunião? Aí você tem que fazer um mapeamento e uma correlação. O mapeamento vai acontecer da seguinte forma: o assunto que você vai tratar nessa reunião e as áreas envolvidas. Ou seja, isso acontece e a gente não pode deixar de fora alguma área que seja relevante, ou seja, que tenha participação fundamental nas decisões que serão tomadas nessa reunião. Então, você tem que avaliar tudo isso para que você possa planejar bem essa reunião. Dentre essas pessoas, ou seja, dentre essas áreas, quem são as pessoas que você já conhece? Quem são as pessoas que você ainda não conhece? Existem áreas novas? Não existem áreas novas? Quem vai ser incluído? Ou seja, quem vai participar dessa reunião? Qual a representatividade de cada uma dessas áreas no conteúdo dessa reunião? Por exemplo, eu vou precisar de TI, por que TI precisa estar envolvido nessa reunião? O que é esperado dessa área? Então, eu preciso saber os porquês que cada um necessita estar nessa reunião nossa. Tudo isso precisa estar correlacionado com os objetivos da nossa organização, com os indicadores pelos quais nós seremos avaliados e como é que esse resultado vai ser composto a partir da interação e do trabalho realizado de forma interdependente entre as áreas. Então, essas questões ajudam no planejamento. Outra coisa é a priorização dos temas, dos assuntos. Então, você precisa ter, como se a gente estivesse construindo mesmo um fluxo de trabalho. Então, o que a gente precisa tratar antes, o que a gente precisa tratar durante e o que a gente precisa tratar para fechar essa reunião. Quando a gente pensa também em início, meio e fim, como é que a gente vai conduzir essa reunião, nós precisamos avaliar, por exemplo, quais são as coisas que nós precisamos fechar nessa e quais são as coisas que nós precisamos deixar alinhadas para a próxima reunião. Então, assim, ninguém fecha uma reunião sem saber se nós vamos precisar nos encontrar novamente, o que vai ser tratado nesse próximo encontro, quanto tempo, data. Então, essas coisas precisam ficar amarradas. A gente costuma dizer que é o seguinte, é para que as pontas não fiquem soltas. Então, é como se nós estivéssemos num processo produtivo onde em cada etapa precisa haver uma clareza do que necessariamente precisa ser feito para que a gente esteja pronto para a próxima etapa. Então, todas as vezes que nós fecharmos uma reunião, precisamos sair dessa reunião com todos os indicadores necessários de responsabilidades distribuídas, papéis, né, distribuídos,
para o próximo encontro. Então, essas questões garantem que nós fizemos um bom planejamento, porque o que é o planejamento? Eu olho o cenário atual, ou seja, como é que nós, enquanto grupo, estamos hoje e como é que nós esperamos ficar, qual é a nossa meta. Então, isso mostra para as pessoas também que foram para a reunião conosco que houve um cuidado, houve uma preparação para que o tempo dela investido naquela reunião fosse um tempo bem utilizado. Uma das coisas que mais irrita as pessoas é quando elas vão para uma reunião e não percebem que foi necessária a presença delas naquela reunião. Então, avalie o quanto você também separou de tempo para ouvir as pessoas, de que forma elas serão ouvidas. Então, estabelecer algumas atividades, né? Você pretende ouvir as pessoas e o que você espera que elas ajudem, né? Isso pode também estruturar alguma coisa mais adequada para que elas tenham tempo. Por exemplo, uma coisa é eu fazer uma reunião com 15 pessoas, outra coisa é eu fazer uma reunião com 10 pessoas. Então, na hora que a gente tem pouco tempo para ouvir muitos, por que que em muitas reuniões do board nós ganhamos assim: olha, você tem 5 minutos ou você tem 2 minutos para falar sobre a sua área, sobre os resultados da sua área. Isso vai requerer de você um planejamento muito maior antes dessa reunião. Então, é importante que você sinalize também para as pessoas o que é esperado delas naquela reunião. Porque, veja, para eu falar 2 minutos, o resultado da minha área, da última semana, do último mês, eu vou precisar conhecer muito bem o fluxo de trabalho, vou precisar conhecer muito bem os indicadores cruciais de tomada de decisão, as principais vulnerabilidades, para que a minha fala nesses 2 minutos seja precisa. Então, tudo isso acaba sendo ferramenta fundamental para que a gente tenha um bom planejamento. Bom, fica à vontade, você sabe que pode interagir conosco e mandar mais sugestões, perguntas, para que a gente possa trocar aqui sobre como é que eu posso me planejar melhor para realizar uma reunião. Até a próxima e obrigada.